Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei! Uma boa hora para todos que neste domingo celebram a Assunção de Nossa Senhora. Um dia em que comemoramos não somente a memória de um dogma, mas também um dia onde devemos agregar todo o nosso saber, todo o nosso ser, a nossa existência, né, a um propósito de sermos santos e buscarmos também nos igualar cada vez mais a Nossa Senhora, que foi não só a mãe de Jesus, mas ela é também nossa mãe. A partir do momento em que Cristo é acolhido por nós através dos sacramentos, através da nossa confissão, Cristo se torna presente em nossas vidas também a partir da nossa decisão em seguir os mandamentos de Deus. Somos assim o nosso, digamos assim, o nosso irmão e Deus o nosso Pai. A partir desse tipo de raciocínio, então, a Igreja conseguiu, durante os séculos, entender Maria como a nossa mãe, né? Além de termos o Espírito Santo como o nosso eterno consolador e ministrador, né, da palavra e da boa vontade de Deus, nós temos somente a agradecer porque nós temos a certeza de que não estamos sozinhos no mundo. E com fé na intercessão de Nossa Senhora, podemos alcançar inúmeros, acreditem, milagres na nossa vida. Então é nesse espírito que eu convido vocês todos a mergulhar neste estudo, a mergulhar hoje nesse processo que vai nos fazer com certeza compreender, né, passo a passo, como conseguiríamos imaginar nossa vida junto com a Mãe de Deus. Então, todos façamos o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que glória sejam dadas a todo momento ao Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Antes de tudo, eu gostaria de lembrar a vocês que temos um post novo lá no nosso Instagram, estará no link da descrição, também aqui, Observatório Apostólico, tá? No meu apostolado. E sigam todos também a página do TikTok, né? Adriel Assis 17 estará também, né, na descrição aqui do canal. Vamos examinar nesse momento cuidadosamente a tradição, de onde veio, por acaso, de onde bulhufa surgiu, né, essa tradição de dizer que Maria foi assunta ao céu de corpo e alma, né? Que dogma louco é esse? A primeira coisa que as pessoas pensam é que isso não está na Bíblia. Então, por esse motivo, elas não devem dar tanto crédito. E até mesmo católicos que sabem que a igreja crê neste dogma, tratam esse dogma com algo inferior, como algo assim, eu acredito mais ou menos, e não tem a fé contrita de que isso de fato é uma realidade de fé, um fato que aconteceu, gente. Fatos não há argumentos. Então, a história, se nós negamos um fato, né, que ocorreu no passado, nós negamos toda a história, porque negar fatos é negar a realidade, é não aceitar a realidade que vive. E isso, infelizmente, é o que acontece, gerando assim, né, eventuais assassinatos contra o intelectualismo, né? Uma desonestidade intelectual como essa, que é negar que Maria foi assunta aos céus, é o mesmo que negar, por exemplo, que Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, que índios existiram no Brasil, até mesmo que nós fomos gerados por um homem e uma mulher. Coisas como essa, né? A gente sabe que negar verdades históricas é uma loucura, fatos é uma loucura. Então não devemos entrar também neste mesmo erro de negar um fato tão, ao mesmo tempo, bonito e lindo da gente admirar, que faz parte da nossa fé, do nosso credo católico. Não sei de qual religião você seja, mas você vai ver hoje, neste vídeo, né, que Maria foi assunta ao céu de corpo e alma, pessoal. E isso é uma prefiguração do que vai acontecer conosco, como Paulo fala lá na sua carta aos Tessalonicenses, né? Que todos nós ressuscitaremos. E essa tradição, ela surge justamente lá do passado. Quero convidar você a voltar um tempo lá na era apostólica. Os apóstolos de Jesus, eles eram homens que tudo aquilo que eles viveram, tudo aquilo que foi ensinado oralmente por Cristo, eles ensinaram também adiante, né? A gente vê em Atos dos Apóstolos que o mistério
do Espírito Santo foi algo gigante, foi algo assim que nunca aconteceu antes na história da salvação e agora estava acontecendo após a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelismo, a partir dos apóstolos, estava chegando a todo mundo e todo o mundo, pelo menos o Império Romano da época, estava muito assim carente de palavras como essa da salvação, né? Registradas nas Sagradas Escrituras e registradas também na nossa tradição. Devemos lembrar que a tradição apostólica ela se dá antes da Bíblia ser estabelecida como um livro, como algo fechado, como um cânon, né? Como um caderno, por exemplo, parecido com esse daqui, né? Um volume encadernado como esse. A gente tem que lembrar que as escrituras elas foram passadas sempre de geração em geração por copistas. Esses copistas, eles muitas vezes nem eram cristãos, mas estavam ali copiando para registrar os eventos ocorridos na história, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Antigo Testamento, com a tradução da Septuaginta, enfim, vários e vários momentos da história, as escrituras elas foram preservadas a partir de uma intervenção, né, de outros que não viveram naquele momento, não viveram naquele tempo, mas que deram prosseguimento o que foi registrado, o que foi relatado na história. Até que chegasse o século terceiro, muita coisa, gente, aconteceu. Foi praticamente 400 anos que a igreja cristã do princípio, a igreja antiga, eu não gosto de usar o termo primitiva, né? Dá a entender que é uma igreja atrasada, né? Mas a igreja antiga, né? Antes do período moderno, era uma igreja, antes também do período medieval, que ela necessitava muito da tradição oral. Então ela só se manteve graças ao que foi ensinado pelos apóstolos e pelos seus sucessores. Vemos em Atos dos Apóstolos esse fenômeno do Espírito Santo. Então, o texto aqui específico que eu gostaria de compartilhar com vocês está nesse livro aqui, ó, Apócrifos e Pseudepígrafos da Bíblia, né, que faz uma coleção aqui da editora Fonte Editorial de todos os textos antigos, né, traduzidos para o português, que foram traduzidos e que não fazem parte do cânon da Bíblia Sagrada, né, não faz parte da Bíblia esses textos, mas muitos deles são da tradição cristã. Muitos deles fazem parte de nossa confissão pessoal de fé, que nos ajuda até a entender certos silêncios bíblicos e certas passagens obscurecidas da Escritura que somente a tradição consegue nos explicar, né? Então, quando nós olhamos, por exemplo, para os apóstolos de Jesus, eles estavam pregando, a tradição nos conta, que cada um deles foi transportado em espírito para Jerusalém, onde estava ali Nossa Senhora. E a pedido dela, né, podemos ver isso na tradição, ela pede que todos nós, que todos os discípulos, perdão, eles se encontrassem com ela ali e presenciassem a partida dela deste mundo. Ela ainda não imaginava que ela seria assunta aos céus, que Jesus viria até ali. Mas, para não dar spoiler, né, vamos ler aqui um texto, talvez muito conhecido, do livro de São João Evangelista, também conhecido como o Tratado de São João Teólogo, sobre a passagem da Santa Mãe de Deus ao céu. Ou seja, é um dos livros principais da tradição cristã registrada sobre a Assunção de Nossa Senhora. Tem outros relatos também, talvez mais antigos, mas esse daqui é interessante porque o capítulo 39 e o capítulo 40 da página 766 diz assim: O Senhor dirigiu-lhe então a sua mãe e disse-lhe: Maria, ela respondeu: Aqui me tens, Senhor. Ele disse-lhe: Não te aflinjas, melhor será que teu coração se alegre e sinta gozo, pois encontraste graça para poder contemplar a glória que me foi dada pelo meu Pai. A Santa Mãe de Deus elevou então seus olhos e viu nele uma glória tamanha, que é inefável para a boca do homem e incompreensível. O Senhor permaneceu ao seu lado e continuou dizendo: Eis que, a partir deste momento, teu corpo será transportado ao paraíso, enquanto que tua santa alma estará nos céus, entre os tesouros de meu Pai, coroada de um extraordinário resplendor.
onde há paz e alegria próprias dos santos anjos e mais ainda. Então vocês percebem aqui que São João, se é que foi ele mesmo que escreveu, ou a sua comunidade ali que ele ensinou de discípulos, né, em Éfeso, em Jerusalém, relata justamente que o que aconteceu aqui foi algo crucial para nós acreditarmos em dois dogmas. O dogma da Assunção de Nossa Senhora ao céu e também a coroação de Maria. É muito bonito aquela Nossa Senhora do Carmo, a imagem também de Nossa Senhora de Lourdes, que elas vêm de uma maneira majestosa, assim como Maria que foi revestida de glória, assim como seu Filho Jesus Cristo, em quem ela refere-se como Senhor. Ela não se refere mais como filho, mas Jesus a reconhece como tal, como sua própria mãe. Né? Aqui os padres da igreja, né, os doutores lá da igreja antiga, como já falei, eles escrevem que Maria, entre cartas, né, que eles trocam entre eles ali, os pais da igreja, eles falam que Maria, ela, a partir deste momento, se tornou a nossa fiel intercessora, a mais alta e sublime dos santos. Tem uma música do Padre Zezinho, né, que fala que Maria, ela não é Deus e nem gerou o Todo-Poderoso, mas de todas as criaturas ela é mais santa. A gente vai ver isso já já, quando a gente comentar sobre o magistério da nossa igreja, né, que é algo muito rico também da gente comentar. Em outro livro, chamado A Passagem da Bem-aventurada Virgem Maria, atribuído talvez a José de Arimateia, vai estar escrito o seguinte aqui, eu achei isso maravilhoso, pessoal. No capítulo 8 e o capítulo 9 diz assim: Então a bem-aventurada Virgem Maria disse aos seus irmãos: A que se deve terem todos vindo a Jerusalém? Pedro assim respondeu: Tu nos perguntas, sendo que era a ti, nós devíamos perguntar. Por mim, tenho a certeza que nenhum de nós conhece a razão pelo qual apresentamo-nos aqui tão velozmente. Estava em Antioquia e agora encontro-me aqui. E todos foram indicando o lugar onde haviam estado naquele dia, ficando surpreendidos e cheios de admiração por se verem ali presentes ao escutar tais relatos. A bem-aventurada Virgem Maria disse-lhes: Antes de meu filho sofrer a paixão, eu roguei que tanto ele quanto vós todos assistisseis à minha morte, e essa graça foi-me outorgada. Por isso sabereis que amanhã terá lugar a minha passagem. Vigiai e orai comigo, para que quando o Senhor venha encarregar da minha alma, vos encontre velando. Então empenharam suas palavras, de que permaneceriam vigilantes, e passaram toda a noite em vigília e em adoração, entoando salmos e cantando hinos, acompanhados de grandes luzes. Chegando o domingo e a hora terceira, Cristo desceu acompanhado de uma multidão de anjos, da mesma maneira que havia descido o Espírito Santo sobre os apóstolos numa nuvem. E recebeu a alma de sua querida mãe. E enquanto os anjos entoavam aquela passagem do Cântico dos Cânticos, na qual o Senhor diz: Como o lírio entre espinhos, assim minha amiga entre as filhas. Sobreveio tal resplendor e um perfume tão suave que todos os presentes caíram sobre seus rostos, da mesma maneira que os apóstolos caíram quando Cristo transfigurou-se na presença deles em Tabor. E durante a hora e meia ninguém foi capaz de levantar-se. No momento, porém, em que o resplendor começou a afastar-se, iniciou-se a assunção de Maria da alma da bem-aventurada Virgem Maria, entre salmodias, hinos e os ecos do Cântico dos Cânticos. E quando a nuvem começou a elevar-se, a terra inteira sofreu um estremecido, e no mesmo instante todos os habitantes de Jerusalém puderam aperceber-se claramente da morte da Santa Maria. Então vejam, Maria ela morreu, ela foi sepultada depois. E depois onde ela é sepultada, né, todos os discípulos estavam presentes aqui, exceto São Tomé, que depois ele vai ser levado até lá e vai presenciar de longe a Nossa Senhora sendo elevada aos céus. E ele vai dizer o seguinte aqui: O bem-aventurado Tomé perguntou então:
onde colocaste o teu corpo? Eles indicaram o sepulcro com o dedo, mas ele replicou: não, ali não está este corpo que é chamado Santíssimo. Ao que replicou o bem-aventurado Pedro: numa outra vez nos negaste crédito sobre a ressurreição de nosso Mestre, o Senhor. Se não te fosse dada a oportunidade de ver e apalpar com teus dedos, como irás crer agora que o santo cadáver encontra-se ali? Ele, por sua vez, insistia, dizendo: não está aqui. Então, encolerizados, aproximaram-se do sepulcro, que havia sido recém-escavado da rocha, e afastaram a pedra, mas não encontraram cadáver, fato que os deixou sem saber o que dizerem ao ver-se vencidos pelas palavras de Tomé. Então, Tomé aqui ele teve mais fé do que todos os outros apóstolos, quando se tratou aqui da Assunção. Tomé ele fala que ele estava fazendo uma missa na Índia, por isso que o Espírito não transportou ele antes na subida da alma da Nossa Senhora. Então, nesse momento ele vem e diz que após estar celebrando aquela missa, né, onde provavelmente ele consagrou os elementos, o pão e o vinho, né, onde o sacrifício foi realizado de Cristo ali, Cristo se faz presente em Jerusalém. Então, ele pode estar disposto a se apresentar. É muito interessante esse relato aqui. Eu acho que é um dos relatos mais complexos da tradição da nossa fé, né? Esse atribuído a José de Arimateia. E é muito bom, né? Eu li as páginas 774 e 773, né, do livro Apócrifos e Pseudepígrafos, né, da Bíblia. Eu espero que vocês leiam depois, se quiserem, né, porque vale muito a pena. Né? Tem coisas aqui que são gnósticas, tem obras aqui que não são da tradição católica, de fato, né? São 3 volumes, esse aqui é o primeiro volume, mas vale muito a pena a gente ler de certa forma. Né? Nós vamos passar agora para as Escrituras. Essa aqui talvez, né, muita gente aqui que não seja católica ou que não tenha parado assim para estudar sobre o dogma da Santíssima Virgem, né, fiquem um pouco estupefatos, porque embora o dogma não esteja na Bíblia, é confirmável pela Igreja, não está na Bíblia, mas sutilmente, indiretamente, temos um relato aqui impressionante na Sagrada Escritura, no livro de Apocalipse. Né? Eu vou ler a partir do versículo 19 do capítulo 11 e depois lerei os versículos subsequentes do capítulo 12. Eu estou lendo aqui na versão Almeida, né? Que é uma tradução protestante, que diz assim: versículo 19 do capítulo 11. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca de sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões, e terremotos e grande saraiva. A mulher e o dragão. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Versículo 5. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, nós lemos aqui na Escritura que existe uma referência clara aqui a uma mulher que ela dá à luz ao Filho de Deus, e ao mesmo tempo ela está sendo perseguida pelo dragão, né? E o texto vai dizer que ela se refugia no Egito. Pessoal, isso é uma menção direta a Maria, que foi perseguida lá atrás, lá no Evangelho de Mateus, por Herodes, e ela teve que seguir caminho ao Egito para ali se guardar, se esconder da ira do rei tirano. E a gente vê aqui esse simbolismo acontecendo no céu. Aqui João ele contempla de maneira, né, bem interessante isso. E essa mulher,
tem todos os traços para ser Maria, que guarda a igreja, que protege a igreja, que são seus filhos, irmãos e corpo do seu Filho amado Jesus. É um simbolismo que cada vez que a gente vai se aprofundando, a gente vai encontrando novas formas de expressar o que significa esse texto. Eu não estou falando algo da minha cabeça, algo da minha mente. Eu estou citando algo que está nas Escrituras. Por isso que eu fiz questão de ler na tradução protestante, porque nós católicos não colocamos isso em nossas Bíblias, não acrescentamos essa verdade de fé. Um comentário aqui bem interessante da Bíblia Vozes, né, também conhecida como Bíblia da Família, edição da Família, diz assim, na nota de rodapé: sinal da Virgem, constelação revestida pelo Sol, abaixo da qual está a Hidra, o dragão. O mesmo Criador dos astros se colocou este sinal no céu, também é o autor da Bíblia, que desde o Gênesis deu como sinal de esperança a mulher, mãe do Messias, Gênesis 3,15. Como tal, é caracterizada em Apocalipse 12,5. Maria, mãe de Deus, na sua glória de mãe espiritual, é o protótipo da igreja na geração mística de Cristo, de todo o povo santo, representado pelas 12 estrelas, Gênesis 37,9. O parto doloroso alude a Isaías 26,17. A nova Jerusalém espiritual de que se fala depois em Apocalipse 21, em contraste com a prostituta com Babilônia, é a mãe de Cristo, fecunda e numerosos filhos de Deus. Então essa Bíblia aqui, na nota de rodapé, ela ressalta o fato de que Cristo, como ele é um com toda a igreja, ele é um único corpo, ele é a cabeça, né? O corpo somos nós, né? etc. Maria, ela ao mesmo tempo gera a igreja, ela é mãe da igreja, né? A igreja a gente chama de nossa mãe, né? Da grande mãe igreja, mas aqui também há um simbolismo apregoado à Nossa Senhora, a Maria. E é interessante aqui o termo mulher, não está claro, Maria, mulher, à luz de um comentário do padre Alonso Schucker na Bíblia do Peregrino, né? Eu achei maravilhoso, gente, assim, esses dois comentários, da Bíblia Vozes e da Bíblia do Peregrino. Vou ler rapidamente só uma partezinha, um trechinho aqui para vocês do Apocalipse 12, que diz assim: a mulher é celeste por seus atributos astrais, mais que a Jerusalém de Isaías 60, melhor que a noiva de Cantares 6,10, revestida de luz solar como o Senhor. Salmo 104, 2. Então ele está citando aqui todos os versículos possíveis, né, que falam de Nossa Senhora, segundo os pais da igreja. Né? O padre Alonso Schucker, comentando aqui o Apocalipse 12, ele foi maravilhoso. E mais adiante ele comenta: os autores a identificam em 3 planos: a sinagoga ou a comunidade de Israel da qual nasce o Messias, a igreja que gera o Messias em cada cristão, como está relatado lá em Gálatas 4,19. Né? E Maria é a última visão aqui que nós temos como simbolismo, né, do capítulo 12. Esta última é chamada mulher em João 2,4, né, no milagre, né, das talhas de Caná, e é a mulher e mãe junto à cruz, João 19,26. Então ele comenta aqui que Jesus não chamava Maria de mulher à toa, era justamente pensando aqui nesta revelação do Apocalipse que vemos que a mulher ali citada é Nossa Senhora. Então é algo que fica bem claro aqui, que explica um pouco esse dogma. A Bíblia Sagrada Ave Maria, essa daqui, a básica, né, ela também tem uma nota de rodapé, que muita gente fala que Ave Maria, pelo menos a versão que não é de estudo, ela é uma tradução ultrapassada, né, que ela tem notas, pelo menos eu já vi isso, de pessoas que gostam da Ave Maria, que ela tem notas não tão exatas, digamos assim, notas que não são precisas também na teologia, mas ela coloca aqui uma nota interessante, que a mulher é a mãe mística da cidade de Deus, né? Jerusalém Celeste, a imagem de Jerusalém Celeste. A sinagoga, em sua madureza espiritual, que é a igreja cristã, dá a luz a Cristo, em seguida a igreja dá a luz aos cristãos. Os seus traços adaptam também a Nossa Senhora Virgem Maria. Nas dores de sua compaixão, ela dá luz aos irmãos de Jesus, que formam unidos com ele Cristo total. Então Maria dá a luz a novos filhos, sim, a partir de sua intercessão. Somos nós. A igreja, ela não teve outros filhos na carne, mas no espírito, todos nós fomos filhos de Maria.
Então, na visão católica, Maria tem até mais filhos, né, do que na visão protestante, se você parar para pensar. Então, eu queria dizer, pessoal, que eu vi algumas bíblias de estudo e não me agradei dos comentários. Eu também olhei na Mato Soares, que eu tenho, ela tem algumas notas, uma ou outra de rodapé, e nesse capítulo ela também menciona a questão da igreja, né, ser a mulher ali, mas se esquece da questão de Maria, o que, assim, compreensível. A Bíblia Mato Soares que eu tenho, ela não é uma Bíblia de estudo, né, mas tem um comentário ali que ajuda o leitor. Mas uma Bíblia que eu não gostei de jeito nenhum da nota de rodapé foi a Bíblia Ave Maria de estudo, gente. Essa Bíblia aqui, ela foi totalmente desaprovada pela, pelo meu estudo aqui. Porque, assim, eu vou nem ler aqui o comentário para vocês, porque é de dar vergonha. Tá? Ela nega praticamente que Maria ela está nesse texto. Ela somente fala que é a igreja, que é mais provável ser a sinagoga dos judeus que gerou a lei, né? Que de alguma forma Jesus ali ele está nesse escopo da lei, né? Ele representa a lei mosaica, né? A renovação, a perfeição da lei. Em nenhum momento ela menciona aqui na nota de rodapé, já que é uma Bíblia de estudo especializada para estudos, ela não menciona a tradição da igreja, nem tampouco as citações dos santos padres, né, que são os pais da era primitiva, da era antiga da igreja cristã, né, os sucessores dos apóstolos, sobre esse texto de Apocalipse, né, que eles comentaram Apocalipse. Eu estou falando aqui à luz da igreja antiga. Então, ela não está de acordo com o que a igreja ensina. Tá? Infelizmente, a Bíblia Ave Maria de Estudo, nesse comentário deste capítulo de Apocalipse, ela não é feliz. Então, existem Bíblias ruins e Bíblias boas, a gente tem que saber disso, né? Mesmo que elas tenham a fachada de católica, nem todas as Bíblias elas são de verdade católicas. Adria, mas você leu no começo uma Bíblia protestante, né? Tenho que explicar mais uma vez. Foi por conta de que muitos podem alegar que isso é algo que está nas nossas Bíblias. Como muita gente, infelizmente, que tem baixo conhecimento das Sagradas Escrituras, né, elas vão afirmar isso. Né, não estudam muito a Bíblia, vão, infelizmente, dizer, porque a Igreja Católica ela é sempre a vilã de todas as verdades de fé da nossa geração, digamos assim, pós-modernista. Eu queria, para finalizar, ler para vocês o tratado, digamos assim, a encíclica do Papa, que ele aderiu na igreja à confirmação, ele confirmou, na verdade, esse dogma de fé da Assunção de Nossa Senhora, e ele está aqui na Bíblia Comentada à Luz da Doutrina Católica de Stênio Carneiro. Stênio Carneiro, né? Esse livro aqui, gente, ele é maravilhoso. Leiam, quem não leu ainda, leia, ele é maravilhoso, tá? Ele é comentado à luz da doutrina católica a partir da Suma Teológica de São Tomás de Aquino, do Catecismo Romano e do Catecismo de São Pio X, né? O Catecismo de São Pio X, foi o primeiro Papa da Igreja, né? Então ele é muito bom, então os comentários dele são totalmente excelentes, assim, né? Vieram aqui da editora Clube de Autores, né? O autor, ele é lá de Joinville, Santa Catarina, e ele comenta o seguinte aqui, na página 155, ele fala: a Assunção de Nossa Senhora, no tempo determinado por Deus, Maria Santíssima foi assunta ao céu, junto com sua alma, e foi levado ao céu também o seu corpo. A Assunção de Nossa Senhora, em corpo e alma, foi definida pelo Papa Santo Padre Pio XII em 1 de novembro de 1950 e declara o Santo Papa, né, na seguinte encíclica: abre aspas, Cristo com a própria morte venceu a morte e o pecado, e todo aquele que pelo batismo de novo é gerado, sobrenaturalmente pela graça, vence também o pecado e a morte. Porém Deus, por lei ordinária, só concederá aos justos o pleno efeito dessa vitória sobre a morte, quando chegar o fim dos tempos. Por esse motivo, os corpos dos justos corrompem-se depois da morte, e só no último dia se juntarão com a própria alma gloriosa. Mas Deus quis excetuar dessa lei geral a bem-aventurada Virgem Maria. Por um privilégio inteiramente singular, ela venceu o pecado com a sua concepção imaculada, e por esse motivo não foi sujeita à lei de permanecer na corrupção do sepulcro, nem teve de esperar a redenção do corpo até o fim dos tempos. A Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. Constituição Apostólica
Munificentíssimos Deus, definição do dogma da Assunção de Nossa Senhora em corpo e alma no céu, de Papa Pio XII. Então, vocês estão vendo aqui que isso se trata de um documento da Igreja, do magistério. Então, a Igreja ela é sustentada por esses três tripés que são inseparáveis: tradição, Sagrada Escritura e magistério. Né? Todos eles compõem aqui tudo que nós cremos, porque somos uma igreja que age em conjunto e não separadamente. Somos uma igreja que vive aquilo que prega e prega o que vive. Né? Então, o que eu posso dizer nesse momento a todos é: viva Maria Imaculada, né? E salve eternamente Nossa Mãe Santíssima. Nós tivemos aqui, né, nesse estudo, nesse propósito de entendermos mais sobre isso, até com o meu texto aqui, né, eu lembro que esse foi a primeira vez que eu vi uma missa com a minha esposa foi no dia da solenidade da Assunção de Nossa Senhora. E essas passagens que lemos aqui, quando o padre leu, eu achei tão estranho. Eu disse, meu Deus, eu era protestante. Eu dizia, meu Deus, que coisa esquisita que esse homem está falando. Mas quando comecei a analisar o que ele estava dizendo, depois, posteriormente, claro, eu comecei a entender que nós precisamos de Maria. Nós temos Jesus, temos a graça, temos o Espírito Santo, mas sem Maria não somos nada. Esse meu texto aqui foi o primeiro texto que eu rezei, meu primeiro mistério. Não lembro agora qual mistério eu rezei de início, não lembro agora, mas eu lembro que eu meditei nos mistérios do Santo Terço neste daqui, né? Ele tem a imagem aqui de Nossa Senhora Aparecida. Eu nunca vou me desfazer dele. Eu acho que ele tem muita história, né, para contar da minha conversão ao catolicismo, minha volta para casa definitivamente, né? E próximos vídeos encerrarei dizendo que como foi, né, o processo de conversão. Ainda falta acho que 2 episódios para terminar. Eu estava meio ocupado esses dias, mas parei aqui esse momento para gravar para vocês esse breve estudo aqui, comentando um pouco sobre a tradição da nossa santa e amada igreja. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, hoje e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe a todos vocês e tenham um excelente dia de graça e de avivamento. Um abraço a todos, até a próxima.